Oi pessoal, bem-vindos novamente a mais uma aula de morfodinâmica costeira. Vamos continuar nossos processos aí de zona de arrebentação, zona de surf. Hoje a gente vai falar sobre tipos de zona de surf, reflexão, dissipação de energia e setup. Vamos lá. Então vamos dar uma relembrada. Aqui a gente tem um esqueminha que vocês já conhecem, né? Que demonstra a praia ficando cada vez mais rasa, chegando ali na interface entre zona submersa e zona imersa. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. E aí o que vai acontecendo com a ondulação, né? A gente tem lá em águas mais profundas, águas intermediárias, uma ondulação sinusoidal, com cavas e cristas, e aí a gente vai chegando perto da costa, a gente vai tendo setup, shoaling, né, empilhamento, a gente vai tendo um aumento da altura da onda, uma diminuição no comprimento de onda e um achatamento das cavas, né. Até que, a gente viu lá passada, né, que a esbeltez da onda chega a um ponto, ou seja, a relação entre comprimento e altura chega a um ponto que ela desestabiliza e quebra, né? A partir desse momento, esse ponto onde as ondas começam a quebrar é o ponto de quebra, e a partir desse momento a gente tem aqui a delimitação da zona de surf, né? Que é a região ali onde existe a quebra das ondas, né? A zona de arrebentação. Então, o tipo de zona de arrebentação que a gente vai ter vai depender muito da relação entre quanto de energia nessa zona de arrebentação vai ser dissipada e quanto de energia vai ser refletida pelo substrato, tá? Então, vamos ver um pouquinho dos dois extremos. A gente vai ver nas próximas aulas que existe toda uma classificação com relação a isso, mas a gente vai falar dos dois pontos extremos, tá? A gente pode chamar uma zona de surf de dissipativa, tá? Praia e zona de surf. Quando praticamente toda a energia ela é dissipada pela quebra a partir do ponto de quebra, tá? Então, nesses casos, a gente tem zonas de arrebentação muito extensas. As ondas, elas começam a arrebentar longe da praia, longe da face da praia, né? O ponto de quebra é distante, dezenas, às vezes até mais de 100 metros, distante da face da praia. E essas ondas, elas quebram, dissipam energia, e aí parte dessa energia se transforma no que a gente chama de bores, ou vagalhões em português, né? Esses vagalhões, que são aquela energia meio que se retransforma em onda, e vai decaindo em altura e dissipando energia até a face da praia, tá? A gente tem muitas linhas de arrebentação normalmente, né? E classicamente a gente tem declividade baixa, pouca declividade e um sedimento bem mais fino. O clássico de praias dissipativas são praias bem do tipo do Cassino, assim, declividade baixa e sedimento muito, muito, muito fino. Tá? Não chega a lama, tá? Mas areia fina, areia muito fina. A gente vai ver depois nas próximas aulas que o cassino nem sempre está extremamente dissipativo. Existem muitas situações que o cassino não está com uma declividade tão baixa assim. Mas é uma característica clássica aqui do cassino ter esse estado de praia. Tá? Importante das praias dissipativas é a questão da dissipação da energia. A energia, ela chega com a ondulação, quando a onda quebra pela primeira vez, começa a dissipação de energia, e essa dissipação de energia vai acontecendo até a beira da praia, tá? Vocês vão ver na bibliografia, às vezes, que os autores, eles chamam de zona de surf a região em que uma onda está dissipando energia. Só que é muito complicado você conseguir delimitar o que é a área de uma onda dissipando energia. Normalmente, o que você consegue ver é aquela região onde tem um monte de onda dissipando energia. Então, a gente chama de zona de surf
o mesmo, a gente iguala o que seria zona de arrebentação, que seria a região geral de quebra de dissipação de energia por quebra, e zona de surf seria a região onde que uma onda está quebrando. Mas é muito impossível, praticamente, você separar essas coisas. Então, a gente trata como sendo a mesma região, zona de surf e zona de arrebentação, tá? E é importante que a gente tenha uma primeira quebra lá atrás no ponto de quebra, que dissipa bastante energia, coloca um monte de sedimento de suspensão, e aí a gente tem meio que uma reformação dessas ondas nesses vagalhões, e esses vagalhões eles continuam dissipando energia, e se tiver um banco aqui, ele pode alcançar que ele vai também aumentando, sofrendo shoaling, né, dissipação com fundo, tudo mais, refração, vai sofrendo todas aquelas transformações. E se ele chegar a ter aquela questão da altura maior com relação ao comprimento de onda, e ele alcançar aquela instabilidade, ele vai quebrar de novo. E se tiver um outro aqui, ele vai quebrar de novo, que é o que normalmente acontece, né? Aqui no cassino, por exemplo, a gente tem 3 bancos. Normalmente a gente tem quebra, às vezes até 4, tá? Aí a gente tem quebra no primeiro, quebra, tipo, a onda quebra no banco, aí ela se reforma, quebra menor no outro banco, e aí se reforma, continua se propagando, quebra, até chegar aqui no slosh, e aí toda de energia da onda foi dissipada, tá? E nesse processo a gente tem muita transferência de energia para a água, tanto na forma turbulenta, na hora da quebra, quanto como em forma de correntes, assim, de movimento da água, que a gente vai ver no final não vai ser esse vídeo, mas é no final desse assunto, tá? Então, essas são as características das praias dissipativas. As praias refletivas, elas são o oposto. Elas são praias muito, muito, muito íngremes, tá? A gente pode dizer que tem... que existe um caso extremo que é irreal, que seria o caso em que a praia fosse uma paredona na vertical, tá? E toda a energia incidente refletiria nessa praia na vertical aqui e seria refletida de volta ao oceano e aí acabar formando uma onda estacionária. Tá? Nada, não ia ter quebra, não ia ter rompimento da onda, arrebentação, tá? E as ondas só ia chegar aqui, ia subir, descer, ser refletida e voltar. Mas numa praia mesmo, a gente tem essa situação em estruturas feitas pelo homem, tá? Um muro, um pier de porto, existem essas situações. Mas numa praia natural, não existe isso. O que existe? Existem praias com uma declividade muito grande, tá? Aqui um exemplo, olha só, uma berma grande, a declividade da face da praia e aqui do início da zona de surf muito grande, tá? E aí a gente tem poucas, ou às vezes só uma linha de arrebentação muito próxima aqui da praia, tá? Uma porcentagem grande dessa ondulação vai acabar sendo refletida. E essas praias com essa declividade maior, normalmente são formadas por sedimento mais grosso, tá? Então a gente tem pouca dissipação na zona de surf. Normalmente tem uma linha de dissipação só, bem pertinho da costa, tá? Mas existe dissipação. E uma porcentagem razoável da energia é refletida de volta para o oceano. Se fosse um paredão, refletiria 100%, mas a gente não tem paredão, a gente tem uma declividade relativamente grande, então uma porcentagem dessa energia acaba voltando. Tá? E aí aqui, só para detalhar, a gente tem uma linha de arrebentação, normalmente, não tem aquele monte de bancos, dificilmente a gente vai ter aquele monte de banco formado. E a gente tem uma linha de arrebentação e grande parte da energia é refletida nessa face da praia aqui, parte bem rasa da zona de surf, faz com que uma boa parte da energia seja refletida de volta para o oceano. Então a gente tem muito menos suspensão
de sedimentos ao longo aqui dessa zona de surf, que ela é bem estreita. A gente tem muito menos transferência de energia da ondulação, porque a gente tem pouca quebra, né, pouca dissipação, para a circulação na zona de surf, tá? É uma situação completamente oposta da praia dissipativa. Então vamos falar um pouquinho da reflexão, né? O que acontece quando a gente tem uma parede, naquele caso hipotético da gente ter uma parede vertical, a onda se propaga, bate, que está se propagando, né? Bate nesse anteparo vertical e é refletida de volta para o oceano. E aí, nessa reflexão, ela acaba interagindo com a onda refletida, interage com a onda incidente e forma o que a gente chama de onda estacionária, tá? Que aí a gente tem uma onda com amplitude que é o dobro das duas ondas originais, né? Porque quando a gente tem 100% de energia refletida, a onda refletida, ela tem as mesmas características da onda incidente, só a direção de propagação que é diferente, tá? Ela tem a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência. E aí, quando a gente forma uma onda estacionária, a gente tem que o comprimento de onda e a frequência se mantém, só que a gente tem uma onda com amplitude que é o dobro das ondas originais, tá? E aí, as características que a gente tem nas ondas estacionárias é que a gente tem os nós, e aqui eles estão chamando de ventre, ou a gente pode chamar também de antinós, tá? Nós e antinós. Nos nós a gente tem o mínimo ou zero oscilação na vertical, e nos entrenós, ou nos ventres, a gente tem o máximo de oscilação, tá? Nós e entrenós. Ó, aqui a gente tem um gifzinho, tá? A onda incidente é a onda azul, a onda refletida é a onda em vermelho, ela está se propagando no sentido oposto, né? E aí elas acabam gerando, a interação entre elas acaba gerando essa onda preta aqui. Os pontinhos em vermelho são os nós, é onde ela está amarrada, né? Os pontos de zero oscilação. E aí, os antenós são os pontos de máxima oscilação. Tá? Então, existe a formação dessas ondas quando a gente tem reflexão. Quanto mais reflexão, mais importante essas ondas serão ali dentro da zona de surf. Tá? E a característica, a gente acaba classificando as praias em refletivas ou dissipativas e todos os intermediários que a gente vai ver lá para frente, de acordo com a quantidade de energia refletida, tá? Pelo perfil da praia. A quantidade de energia que vai ser refletida, ela vai depender tanto do gradiente da praia, o gradiente do limite, né? Ou seja, se ele é mais íngreme ou se ele é menos íngreme, tá? E das características da ondulação incidente também, da esbeltez da onda incidente, altura sobre comprimento, tá? A amplitude da onda refletida em relação à onda incidente, ela é indexada aqui a relação entre as duas, é o coeficiente de reflexão, R, né? Aqui é um infinito, que é águas profundas, tá? É a onda incidente e a onda refletida, águas profundas nada. A amplitude da onda incidente é o A infinito e a R é a amplitude da onda refletida, tá? E esse R, ele na natureza, ele é sempre menor em 1. Ele é até 1. 1 é quando a onda refletida tem a mesma amplitude da onda incidente, ou seja, toda a porcentagem, toda a onda que incidiu foi refletida. Aí esse coeficiente vai ser 1, mas na natureza ele é sempre menor que 1, tá? Então, porque nem toda energia é refletida, porque a gente não tem um paredão na vertical. Então, nas praias que a gente chama de praias refletivas, nas zonas de surf refletivas, esse coeficiente tende a ser maior do que nas zonas dissipativas, tá? E aí, Guza e Iman, lá em 75, eles criaram o tal do parâmetro dimensionador do surf,
que é um índice de refletividade da praia. Ele relaciona a amplitude da onda incidente, a frequência angular, o período, né, da onda, gravidade e tangente da declividade da praia, da declividade da zona de surf ali. Então, ele relaciona as características da onda, amplitude e período, que está diretamente relacionado com o comprimento de onda, né, com a inclinação da praia. Lembrando que essa amplitude aqui, ó, é a amplitude da onda lá no ponto de quebra, tá? Então, aí a gente gera esse parâmetrozinho aqui, que é o parâmetro dimensionador do surf. Olha, bem simples. Amplitude vezes frequência angular sobre a gravidade vezes tangente ao quadrado do gradiente da zona de surf, tá? Então, é um índice de refletividade. Quanto de energia reflete nessa praia, dessa energia que está chegando, reflete nessa praia ou não. E aí a gente tem classificações a partir desse parâmetro, tá? Então, se a gente tem o parâmetro dimensionador de surf entre 2 e 2,5, a gente tem uma praia refletiva, onde muito da onda incidente é refletida. Maior que 2,5, a gente já começa a ter uma dissipação de energia, mas a gente está nos casos intermediários. E quando o parâmetro dimensionador do surf é maior que 20, ou seja, muito pouca energia incidente é refletida e muito é dissipada ao longo da zona de surf, tá? Então, a gente tem o maior que 20 aqui. Para completa reflexão, a gente tem o R é igual a 1, né? O parâmetro dimensionador do surf é menor que 1, mas a gente já falou sobre isso é irreal. Né? Então, ondas de longo período e pequena amplitude e gradientes acentuados favorecem a reflexão, né? Então, longo período, porque o período está no denominador, pequena amplitude, tá? E gradientes também maiores, também está no denominador, a gente tem o parâmetro dimensionador de surf menor, então mais refletividade. Onda pequena e grande declividade. Ondas maiores vão tender a... Mas faz sentido, né? Porque ondas maiores vão tender a quebrar mais perto do fundo, mais profundo, né? Então, antes, quando a profundidade for maior, essas ondas maiores já vão quebrar e vão tender a dissipar mais energia. Então, vai diminuir o parâmetro vai aumentar o parâmetro dimensionador do surf. E declividades maiores também vão facilitar essa quebra ao longo, declividades menores, né? Vão facilitar a quebra ao longo do perfil também e também vão aumentar o parâmetro dimensionador do surf, tá? Então, ondas maiores, no mesmo gradiente, ondas maiores faz com que a praia fique menos refletiva do que ondas menores, tá? Praias muito refletivas é onda pequena e um declive muito acentuado, certo? Então, vamos seguindo, né? Vamos falar um pouquinho de tensão radiante. Eu vou falar bem superficialmente sobre isso, tá? Para quem quiser se aprofundar na física, deduções de equações e tudo mais, naquele livro que eu postei aqui no AVA, o Coastal Dynamics, no capítulo 5, se eu não me engano, tem muito detalhado, é um capítulo de hidrodinâmica costeira, tem todos os processos da zona de surf bem aprofundados, todas as deduções de equações e tudo mais. Está bem interessante para quem se interessar pelo assunto, mas não é o nível de aprofundamento que a gente vai ter aqui na disciplina, tá? Falar nisso, aquele livro é muito interessante, os capítulos 3 e 4, eles meio que abordam o que vocês veem em ondas e marés. Aí o capítulo 5 é o capítulo que é mais ou menos que trata desses assuntos que a gente está falando aqui, né? Dos processos costeiros, processos de zona de surf. Aí ele tem 3 capítulos muito legais sobre transporte de sedimento também. Então, deem uma olhadinha lá que vale a pena naquele livro. Livro livre, foi lançado agora em fevereiro, super recente. Ótimo. Então tá, então vamos falar sobre tensão radiante, lembrando que a gente vai falar superficialmente, tá? Que em inglês a gente chama de radiation stress, tá? Então, o radiation stress, ele é responsável
por uma força que acaba sendo produzida pela propagação das ondas na direção da costa, né? Elas, na real, uma força que acaba sendo gerada por conta na direção da propagação das ondas, tá? A gente vai falar primeiro, ela tem duas, a gente pode considerar que ela tem duas componentes. Se a onda estiver chegando normalmente à costa, né, retinha, sem um ângulo, ela vai ter uma componente de direção normal à costa, né, em direção à costa. Se a onda estiver se deslocando obliquamente, ela vai ter, se, ó, por exemplo, eu tenho uma praia e eu tenho uma onda se deslocando aqui, eu vou ter tensão radiante em direção à costa, a gente pode decompor em duas componentes, e uma tensão radiante paralela à costa. No caso da incidência normal à costa, a gente só tem a componente em direção à costa, tá? A componente em direção à costa é o SXX, tá? Que é dela que a gente vai falar agora. Existe uma equação, uma aproximação para quanto de energia tem aqui nesse SXX, que é metade da densidade de energia das ondas. A gente já viu lá nas aulas de transformações que a energia das ondas é meio vezes ρg amplitude ao quadrado, né? Então, quando a gente tem, se SXX é meio de E, e E aumenta com aumento de H, então quando a gente tem um aumento da energia, um aumento de H, um aumento da amplitude da onda, a gente tem um aumento de tensão radiante. Tranquilo, né? E aí, o que a gente tem? Quando a gente tem aquele nosso perfil lá, quando a onda está sofrendo Shoaling, ela está aumentando, então a tensão radiante também está aumentando. A partir do ponto de quebra, a gente tem uma diminuição da altura da onda. Então, a partir do ponto de quebra, a gente tem uma diminuição da tensão radiante. Então, a gente dá para ver que a partir do momento que a onda está sofrendo Shoaling e que está existindo variação na altura da onda, a gente também tem variação da tensão radiante. Então, a gente tem gradientes de tensão radiante, né? Gradientes de tensão de radiação tendem a ser contrabalanceados por um gradiente de pressão que é expresso por variações de eta, ou seja, de elevação do nível do mar. Como assim? Por exemplo, aqui a gente tem um aumento, quando a gente tem um aumento de tensão radiante, um gradiente nesse sentido aqui, ó, a tensão radiante está crescendo para esse lado, existe necessariamente um contrabalanceamento que faz com que que a água se desloque para a direção onde a tensão radiante está menor. Então, vai ter a formação de um gradiente de pressão no sentido oposto, tá? Então, aqui a tensão radiante tá maior, então vai ter um deslocamento da água no sentido oposto, com que vai fazer com que o nível do mar fique mais baixo, onde a tensão radiante é maior, e mais alto, onde a tensão radiante é menor. Vocês precisam entender bem isso, tá? Vou mostrar em alguns slides. Mas se vocês não estiverem entendendo, se vocês passarem por isso e não entenderem, deem uma lida no livro, deem uma lida na apostila, não entendendo, me escreve que eu tento explicar de novo, tá? De uma maneira diferente. Isso é importante vocês entenderem, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, lembrando, em verdinho tá a onda, em azul tá o nível médio do mar, e aqui marronzinho é o perfil do fundo, tá? Então, como a gente tem um aumento da onda em direção aqui ao ponto de quebra, que a gente tem as ondas crescendo até o ponto de quebra, né, por causa do Shoaling. A partir do ponto de quebra, a gente tem as ondas dissipando energia e diminuindo. Então, a gente tem um gradiente, aqui a gente tem o SXX crescendo, né? A tensão radiante crescendo, e em direção à praia a gente tem a tensão radiante diminuindo. Isso significa que, lembram, né? Se a tensão radiante está subindo, o nível do mar vai crescer no outro sentido. Então, a gente tem aqui o gradiente de tensão de radiação está assim. Então, o nível do mar está ao contrário, né? Então, a gente tem um rebaixamento aqui do nível do mar
até o ponto de quebra, tá? Esse rebaixamento aqui, por conta do aumento da altura de onda e aumento da tensão radiante, a gente chama de set down. Eu devia ter escrito, tá? Set down, acho que tem algum. Que horror. Certo? Esse é o set down. Esse rebaixamento do nível do mar aqui em direção ao ponto de quebra por conta do aumento da altura de onda por causa do empolamento, por causa do shoulder. A partir do ponto de quebra, a altura de onda começa a diminuir. E aí a gente tem um gradiente ao contrário, né? Então, se a tensão radiante está diminuindo para cá, a gente tem um aumento do nível do mar para cá. Tá? E esse aumento do nível do mar, que ele é expresso lá na costa, o nível médio do mar fica mais alto lá na costa, que é o limite disso aqui, tá? Esse aumento do nível do mar aqui é o que a gente chama de wave setup, tá? Setup. Aqui no meio é o set down e aqui na costa é o setup, tá? Então, é esse aumento do nível médio do mar na costa devido ao gradiente de tensão de radiação que se dá depois do ponto de quebra por conta da diminuição da altura das ondas, tá? Então, é como que a quebra das ondas meio que empurra essa água em direção à costa, tá? E causa essa elevação, que é o setup das ondas, tá? Esse setup é bem importante. E ele está diretamente relacionado com a altura da onda incidente. Por quê? Porque quanto maior a onda incidente, né? Até um limite onde a gente chama que a zona de surf está saturada, ou seja, porque quando ela começa a quebrar, a gente sabe que a onda vai quebrar quando a relação de altura, aproximadamente, né? A altura da onda e a profundidade for a mesma. Então, a onda maior vai quebrar mais no fundo, a onda menor vai quebrar mais no raso, né? E se a gente tiver onda grande o suficiente para que elas sejam as maiores possíveis quebrando na zona de surf, a gente chama de uma zona de surf saturada, tá? Então, quando a zona de surf, as ondas estão muito grandes, a gente tem a zona de surf saturada e aí a gente tem um aumento máximo, o setup máximo possível para aquelas profundidades, para aquela zona de surf, tá? E quanto maior as ondas, maior a energia, maior a tensão de radiação. E aí, quando começa a quebrar, maior esse gradiente também de tensão de radiação. Então, a gente também tem um aumento no setup, tá? Então, olha só, o gradiente de tensão de radiação, ele aumenta até o ponto de quebra, sendo responsável pelo set down, aqui no meio, bem no ponto de quebra, e aí quando ele diminui em direção à costa, causando o que a gente chama de setup. Certo? Aqui, novamente, né? Porque o que acontece? O gradiente de tensão de radiação aqui ao longo de X faz com que seja gerada uma força de direção oposta àquele gradiente, que é o que faz com que a água se desloque de onde tem mais tensão de radiação para onde tem menos tensão de radiação. E aí, aqui, a gente tem o quê? No set down, a gente tem uma divergência dessa força, porque a gente tem um gradiente para cá e um outro gradiente para cá, certo? Então, a gente tem duas forças divergentes com que acaba que diminui o nível aqui bem no ponto de quebra, causando o set down, e aí tem um aumento para a parte mais profunda e um aumento para a parte da costa, né? Esse aumento é expresso aqui na face da praia ali, por um aumento do nível do mar que a gente consegue mensurar, que é o setup. Tomara que tenha ficado claro para vocês. Certo? É aqui de novo o setup, que é o aumento do nível por conta desse gradiente de tensão de radiação, acaba gerando uma força no sentido oposto, que se expressa que acaba empurrando a água mesmo e formando um gradiente
na altura do nível do mar, né, de eta, que acaba gerando um gradiente, que é um gradiente de pressão, né, que é oposto ao gradiente de tensão de radiação, tá? Então, esse é o setup. Aí aqui um exemplinho, que isso aqui é da aula do Lauro até, que a gente tem, olha só, a teoria do CEDAW, né, a linha, que essa linha sólida aqui seria o teórico do CEDAW, e aqui as bolinhas seria o que foi observado em experimento. Então, a teoria do CEDAW é bate muito bem com o que é observado, né? E aí, depois do CEDAW, o CEDAW acontece até o ponto de quebra, aí a partir do ponto de quebra a gente tem o setup. Certo? Isso aqui seria, ó, nível da água. Então, a gente tem o CEDAW até o ponto de quebra e o setup a partir do ponto de quebra. Aí, no caso daquela zona de surf saturada, ou seja, a onda máxima que consegue quebrar ali por conta da limitação da profundidade, né? Não importa se a onda incidente for maior, não vai chegar uma onda maior lá, a onda não vai ficar maior na zona de surf, porque ela vai só quebrar mais longe, né? Porque ela vai alcançar a instabilidade antes, mais profundamente, né? Então, no caso de uma zona de surf nessa situação, o setup máximo, ele pode ser, aí numa zona de surf a gente considera que o epsilon é 1, né? A gente tem 3/8 da altura da onda lá no ponto de quebra, tá? Então, o setup, ele pode chegar a 37% da altura da onda no ponto de quebra, tá? Isso a gente está falando de uma praia 100% dissipativa, zero reflexão, tá? Se a praia tiver, não for completamente dissipativa e tiver alguma reflexão, o setup ele vai ser significantemente reduzido, tá? A gente tem, se tiver reflexão, o setup diminui muito. Por quê? Porque a gente não tem ponto de quebra, lembram, né? Então não tem aquela divergência das forças geradas pelos gradientes de tensão-radiação, tá? Então, onde tem 100% de reflexão, não tem esse gradiente de tensão de radiação. E a tensão de radiação da onda incidente acaba sendo anulada pela tensão de radiação da onda refletida e não vai ter nada de setup. Certo? Então, acabamos por aqui. Tomara que tenha ficado claro, essa é uma parte importante para vocês entenderem toda a dinâmica da zona de surf. Deixem suas dúvidas ali no fórum, comentários, feedbacks. Fiquem bem, essa aula ainda continua, ainda temos alguns vídeos com esse assunto aqui de zona de surf, alguns processos e depois ainda tem circulação, tá? Fiquem bem e até a próxima.